Amém. Como é bom nós vemos as nossas crianças conosco, participando do culto, celebrando o Senhor e cultuando o Deus da nossa salvação. Nós, como já disse, ontem foi o Dia das Crianças e dentro dessa data que faz parte do nosso calendário comum, nós sim aproveitamos para agradecer a Deus pelas nossas crianças, agradecemos pelas nossas vidas, que se somos adultos hoje, somos porque já fomos crianças também e Deus nos permitiu chegar até aqui. E nos alegramos muito pela ocasião dessa data. Então é nessa direção que nós vamos refletir nessa noite também. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Nós vamos ler aqui 3 versículos da palavra de Deus que conversam, que tem tudo a ver com esse tema, com esse momento, ocasião desse dia em que nós agradecemos a Deus por essa fase tão linda da vida, que é a infância, tem a ver com as crianças. Sua Bíblia ou celular, Evangelho de Marcos, capítulo 10, nós vamos ler dos versículos 13 a 16. Farei uma leitura aqui na Nova Versão Internacional. Acompanhe juntamente comigo dentro da sua versão de Bíblia que você tem aí às suas mãos. O texto aqui, NVI, o título é Jesus e as Crianças. Diz assim: Alguns traziam crianças a Jesus para que ele tocasse nelas, mas os discípulos os repreendiam. Quando Jesus viu isso, ficou indignado e lhes disse: Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Digo a verdade, quem não receber o reino de Deus como uma criança, nunca entrará nele. Em seguida, tomou as crianças nos braços, impôs-lhes as mãos e as abençoou. Vamos orar mais uma vez. Agradecidos estamos, Senhor Deus, em culto ao Senhor, nosso Pai, buscando de todas as formas adorar ao Senhor e celebrar nossa gratidão, a nossa festa ao Senhor por quem o Senhor é, por tudo que o Senhor faz em nosso favor, por pura graça e misericórdia. Estamos aqui diante da Tua Palavra, estamos aqui para um tempo também de reflexão e que o Senhor nos abençoe, que a gente aproveite, ó Pai, coisas profundas para as nossas vidas. Guie-nos aqui em meio a esse tempo, que o Teu Espírito nos conduza e seja algo, ó Pai, da produtividade que o Senhor deseja para as nossas vidas, para as nossas mentes, para os nossos corações. É assim que nós oramos e te pedimos humildemente nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém. Esse trecho aqui, ele está presente nos 3 evangelhos. Nós lemos aqui a passagem que se dá no Evangelho de Marcos 10, mas você também pode acompanhar paralelos desse texto, desse conteúdo, em Mateus 19 e também em Lucas 18. Os textos aqui de Marcos e de Lucas são muito aproximados, são muito paralelos mesmos, mas o de Mateus aí, enfim, é só um aspecto a menos que ele informa ali, mas a situação, o episódio que acontece aqui é bem esse que o texto trouxe aqui para nós aqui, que nós lemos aqui. Alguns, penso eu, pais, mães, tios, tias, com as suas crianças, vendo a grande oportunidade de Jesus por perto, amando os seus filhos, amando os seus pequenos, olharam para aquele momento e falaram assim: não posso perder essa oportunidade. E aí todos vocês, né, tios, primos, né, irmãos, pais, mães, quem não gostaria de também não perder uma oportunidade como essa, de ter o próprio Jesus Cristo orando pelo seu pequeno, não é verdade? É assim que eles vão levar ali as crianças para que Jesus tocasse nelas. Algumas das versões aqui dos textos vão dizer, outros vão dizer para que orasse por elas, abençoasse. Mas à medida em que essas pessoas vão trazer essas crianças, aí os discípulos olham para tudo isso e pensam assim: não, isso aqui é coisa de adulto, criança aqui, não. E é nessa situação que eles tentam barrar a vinda, a aproximação dessas crianças até Jesus.
Afinal de contas, ter criança por perto e ter um silêncio absoluto, como muitos adultos gostam e preferem, é algo meio difícil de conciliar, não é mesmo? Então, estou por certo que alguns ali entenderam que ali não era um momento para as crianças, ali era algo dos adultos e quiseram então privar, cercear as crianças aqui desse momento. Mas é nessa circunstância que Jesus observa tudo isso e fala assim: não. O texto aqui que nós vemos aqui em Marcos vai dizer assim: Jesus ficou indignado com aquela situação. É como se Jesus olhasse para isso e dissesse assim: como assim? Cadê a criançada? Eu quero a criançada aqui perto de mim, sim, né? E é aí que Jesus chama as crianças. Se Jesus estivesse aqui em carne e osso, Jesus ia querer vocês todos pertinhos deles, né? Chama as crianças e ele vem com as suas falas, que são duas muito específicas aqui, que são alvo da nossa reflexão, não é? Querendo dizer àqueles que estavam querendo barrar a vinda das crianças e para todos que estavam presentes ali, acerca do quanto as crianças são importantes por elas mesmas, mas o quanto elas são exemplares e referências para nós, os adultos também. Tem a ver com isso. Então, as falas que Jesus vai estabelecer aqui são duas, segundo Marcos e Lucas nos informam, e elas são em referência ao reino de Deus. Jesus vai dizer: olha, o reino de Deus, ele é daqueles que são semelhantes, iguais às crianças. A fala de Jesus é assim, se tem um pessoal que vai ter posse do reino de Deus, eu vou contar um pouco sobre esse perfil desse pessoal. Eles são semelhantes, eles são iguais às crianças. Jesus também vai dizer que a entrada no reino dos céus, a entrada no reino de Deus, ela é condicionada àqueles que recebem o reino como uma criança recebe. Isso aqui já começa a dizer coisas muito profundas para a gente, que a gente vai parar para pensar aqui nessa noite. Mas a mensagem de Jesus é: se você quer estar no reino, se você quer participar do reino, você precisa recebê-lo como uma criança, você precisa ser como uma criança. E então, dentro do término aí do que nós lemos, é aí que Jesus toma as crianças e, com toda a questão e gosto, Jesus abençoa as crianças e termina-se a passagem. Jesus ele informa aqui sobre a ligação profunda que tem o reino de Deus e sobre essa caracterização daquilo que as crianças representam ser. Mas é interessante que Jesus não especifica, Jesus não vai tornar esse texto, essa fala aqui, muito extensa em dizer em quais características as crianças então são as referências, são os exemplos para nós. O texto ele não avança nessa questão aqui. Então, isso nos oferece uma liberdade de reflexão nesse assunto aqui, pensando sim, nas crianças como referência. Por um lado, não nos informa nesse detalhe de como elas são referência, no que elas são referência. O texto bíblico ali, no seu escrito, não traz isso. Mas, por outro lado, nos permite reflexão sim, no que elas são como referência, através de um caminho entre a gente comparar os adultos e as crianças. E a gente pode fazer isso muito bem, não podemos? Olhar para adultos, perceber as crianças e perceber como a gente deixa de ser fofos como elas são e passamos a ser, muitas vezes, os chatos que somos com tanta idade, não é mesmo? É disso que nós vamos fazer aqui, nós vamos comparar alguns pontos, mas sempre se lembrando que é da maior importância observar as crianças, aprender a ser como elas, voltar a ser como éramos, como fomos quando fomos crianças, nas características que fazem apontamentos para valores e princípios do reino dos céus. Temos que prestar atenção nas crianças, se queremos ser um dos proprietários do reino de Deus. Precisamos perceber e entender as crianças para aprender com elas a receber o reino dos céus como elas o recebem. E é por meio dessa comparação que nós caminharemos aqui. Eu separei algumas características chaves distintas entre crianças e adultos que se diferenciam. E nós vamos refletir sobre elas, visitando aqui o reino de Deus, o reino dos céus. As crianças, meus irmãos, muito facilmente, muito perceptivelmente, elas são inocentes. E como isso fica tão visível quando nós comparamos, quando nós percebemos adultos e crianças, não é verdade? Como as crianças, elas são inocentes.
elas não são dadas, elas não são predispostas àquilo que nós entendemos por maldade. Elas não são prontas para a malícia. Infelizmente, ao longo do processo de vida que elas vão aprender isso. Infelizmente, aprendem a grande soma disso gritante com os adultos. Mas as crianças, elas não estão prontas para viver a malícia, para a maldade que depois, crescendo, elas vão experimentar, não é? Algo que a gente precisa entender a partir da palavra de Deus é que sim, já a partir do nascimento, desde o ventre materno, as crianças já recebem essa natureza de pai e mãe, que é uma natureza direcionada ao pecado, não é? Mas fato é que enquanto na infância elas não estão ali na grande predisposição para dar vazão a isso, como os adultos são. E sendo inocentes, as crianças são crédulas. A gente não pensa sobre isso, né? A palavra que a gente costuma se lembrar, principalmente no ambiente da igreja, é sobre a incredulidade. O que é a incredulidade? A incredulidade é o não crer, mas a credulidade é o crer. E a gente acabou de cantar, né? A gente torna-se independente e deixa de simplesmente crer. É isso que acontece em meio ao processo do crescimento. As crianças, elas são inocentes, elas acreditam naquilo que é dito para elas. Enquanto elas não aprendem, não absorvem nesse processo sobre como o mundo acontece, grandes mentiras, grandes falas são ditas às crianças, e as crianças recebem como se fossem as maiores verdades, porque elas acreditam, elas dão valor àquilo que está sendo dito, elas botam fé em quem está dizendo, um adulto, alguém que já viveu mais, está ali a dizer algo para ela, ela acredita naquilo que está sendo dito para ela. E as crianças, ainda dentro desse olhar de pensar na sua inocência, elas são bem menos em si mesmadas. O que eu estou querendo dizer? As crianças não são egocêntricas. Você quer ver um grande drama acontecer? É quando um adulto briga com outro adulto. Tem uns que levam a briga para o sepultamento, para o túmulo. Mas você já viu criança brigando? Ela tem todos os motivos para, sendo como alguém da espécie, cultivar uma grande discórdia, talvez aprendendo com os adultos também, mas não passou 5, 10 minutos, elas já resolveram a questão, já estão rindo, já estão brincando de novo, não é verdade? Porque elas são inocentes, porque elas experimentam essa experiência do eu forte, do querer se afirmar, do querer se sobrepor a outro, não está desenvolvido nas crianças, pautado na natureza pecaminosa que elas já têm, mas não está desenvolvido. E é por isso que elas são tão inocentes, e isso chama a nossa atenção. Segundo ponto que eu vou chamar aqui a atenção para nós é que as crianças, elas são verdadeiras. As crianças são autênticas. As crianças não fazem tipo. Elas vão aprender depois a mascarar, mas elas não fazem tipo. Se elas não forem com a tua cara, elas não vão ficar fazendo cena, elas não vão ficar rindo para você, elas não vão ficar facilitando para você. Não é? As crianças são sinceras, as crianças são honestas com aquilo que elas estão sentindo. Se elas tiverem vontade de chorar, elas não vão se importar se tem cerca de 200 pessoas aqui. Elas vão abrir o bocão, elas vão contar para todo mundo que algo não está bem com elas, despreocupadamente. As crianças são honestas com o que sentem, são autênticas. Elas não enganam, elas não driblam, elas não jogam com a situação, elas não mascaram, elas são genuínas no que sentem, no que experimentam. Elas não possuem os problemas diretos em lidar com seus interesses também. Aquela coisa que adulto faz como ninguém, né? De trabalhar avidamente pelos seus interesses. Não, a criança, ela simplesmente está vivendo dada ao momento, na sinceridade, na verdade do que ela acredita, do que ela está experimentando e experimentando para valer. Ela não está preocupando com outras coisas. Depois ela vai entender como tudo isso acontece, mas as crianças, elas são verdadeiras. Se elas não sentirem uma simpatia com você, ela não vai querer promover algum tipo de falsidade com você nesse sentido. Ela simplesmente vai seguir o caminho dela, ela vai sair correndo, ela vai procurar com alguém que ela queira estar junto. As crianças são assim. Uma terceira característica, essa muito boa, não é? As crianças são simples. As crianças são descomplicadas. As crianças não são complexas,
não é? As crianças são satisfeitas. Então tá lá o pai e mãe, às vezes fazendo um carnezão, achando que precisa dar um presente milionário para o filho para que ele fique contente, mas às vezes a própria caixa de papelão já é a festa. Uma caixa de papelão resolveria, né? Não é? As crianças, elas têm contentamento. Elas aprendem depois a ser insatisfeitas, a achar que tudo não está bom, que elas sempre precisam de mais, elas vão aprender isso depois. Mas elas são contentes, elas se contentam. Elas se contentam com uma brincadeira simples, boba que você faça com elas. Elas se contentam com atenção, elas precisam de atenção, elas não precisam, das vezes, aquilo que a gente problematiza em achar que elas precisam. Elas querem você por perto. Elas querem você junto a elas, elas querem que você participe, interaja com elas, mas elas querem estar ali, olhando para o momento, ver o que o momento oferece e experimentar aquilo. Elas são objetivas, elas são muito práticas em aproveitar o momento. E elas aproveitam bem o que tem na sua mão, à sua disposição, elas brincam com qualquer coisa. Se elas tiverem um grande parque de brinquedos, elas vão brincar com alguns, mas chega um momento que elas até ficam enfadonhas, não é? Já vi crianças aqui com coleções ao monte de Hot Wheels, não é? No meu tempo eu não podia ter 200, 300 Hot Wheels, mas eu ia lá para o quintal, eu achava um pedaço de pau, uma telha velha, fazia umas valas, fazia uns caminhos, fazia uns castelos, umas engenharias que poderia fazer, não é? Muita gente aí gostar, porque eu gostava de brincar com o que estava na minha disposição e me divertia, porque crianças são simples. Crianças, elas aproveitam o que tem às mãos, elas são satisfeitas, elas têm contentamento. Vão percebendo que enquanto eu estou falando para as crianças, a gente vai vendo tudo o quanto a gente é complicado, né? Porque nós, os adultos, estamos nos outros extremos disso tudo. Crianças são dependentes, crianças confiam, crianças se entregam, crianças se lançam. Se um pai chegar lá embaixo num prédio e falar: filho, pula que o papai vai te segurar, a criança pula. Pode ter uma multidão aqui, mas a criança, quando ela se vê em problemas, ela sabe que no pai dela, na mãe dela, ela tem um herói, uma heroína que vai acolher e todos os problemas estarão supridos. Porque as crianças dependem, e dependem de verdade, não é? As crianças, elas não vivem uma dependência como nós os adultos gostamos de dizer que somos dependentes, não é? As crianças realmente experimentam confiança como ninguém. Nós os adultos, a gente fala muito de confiança, mas se a gente pegar uma criança para disputar confiança e dependência com eles, a gente perde feio e de lavada, né? E as crianças também, elas são mas bem mais puras que a gente. A gente deve entender que por causa da natureza pecaminosa que todos temos, as crianças, elas não são santas, aquelas que nascem sem qualquer pecado. Não, as crianças, elas nascem com uma natureza desde o ventre, sim, predisposta ali ao pecado, uma natureza que precisa de um Salvador, não é? Mas ainda não aflorou na infância daquilo que causa, que gera, que cultiva a impureza em nós. Então a criança, por isso que associado à inocência, ela é pura, não é? Ela tem suas impressões, mas ela não é julgadora igual nós somos. Porque vamos combinar, nós adultos, como a gente gosta de julgar a todos a todo momento, não é verdade? Em todas as leituras, a gente tem uma opinião, a gente tem um crivo, a gente está certo, o nosso ego é forte, está todo mundo errado e a gente tem toda a razão do mundo, não é? Mas não, as crianças, elas estão ali sentindo, interagindo com o momento, mas sempre predispostas e receptivas à interação, porque elas são o que elas são e elas não estão preocupadas em disputar. Elas querem às vezes suprir uma dor, uma angústia, uma insatisfação, mas elas não são nesse sentido tão corrompidas, tão dada a corrupção que vem do gênero humano, que vem a se desenvolver depois quando nós crescemos, não é mesmo? São algumas das características das crianças, mas depois disso tudo vem o crescer, e aí quando a gente cresce começam os problemas, não é? Porque na medida em que a gente cresce, vem a soma de capacidade. Quando a gente vai crescer,
os nossos ossos esticam, os nossos músculos se formam, a gente toma, não é? Os adolescentes de uma hora para outra, eles crescem num volume assombroso. Vem o crescimento, e esse crescimento ele não é só no âmbito físico, mas ele é do âmbito mental, psicológico também, cognitivo. E a partir disso, o universo mental das crianças se desenvolve, e é a partir daí que, com as outras experiências, as crianças vão começar a deixar de serem crianças, de serem fofas, de serem inspiradoras, como tudo isso que a gente viu aqui, para aprenderem a serem tão erradas como nós somos, né? Por meio da capacidade que elas têm, sim. As crianças também vai vir para elas, depois dessa fase toda linda da infância, a soma de informações. O mundo se abre, o mundo se expande. Quando a criança ela é pequena, o mundo dela é a casa dela. Aí daqui a pouquinho ela vai para a escola, ela descobre que tem um pouquinho mais além da casa dela, dos familiares dela, dos amigos dela, existe a escola. Depois vai para a igreja e o mundo parece tão pequeno, parece tão enxuto, tão compacto. Mas aí depois ela vai crescendo, ela vai circulando, ela vai conhecendo coisas, vão vindo informações, o mundo vai ganhando proporção, vai crescendo, e somas de informações vão vindo para a criança, e a criança vai saindo do lar e vai indo para o mundo. Mas a criança também vai experimentar a grande soma de influência, porque quando ela é pequena, o máximo que ela tem ali são os familiares por perto, a influência que pais, mães, irmãos, primos, tios, sobrinhos exercem sobre ela. Mas aí ela vai para a escola, ela vai conhecer e interagir com outras crianças, ela vai conhecer professores, ela vai conhecer turmas, ela vai para a igreja, ela vai fazer um cursinho aqui, ali, vai para a escolinha de futebol, natação, vai conhecer gente que vai influenciá-la. Para o bem, ou adivinham? Para o mal. Não é? Tudo isso vai levar esse universo do crescimento da criança por meio da influência que vem dos pais, da família, para tantos outros. E todo esse processo das informações, esse processo das influências e do crescimento vai organizando mentalmente a criança. O crescimento vai acontecendo, e isso tudo nos leva as crianças a serem os adultos que nós somos. Adultos problematizados, a um ponto que a gente pode perceber, a gente fica comprometido em experimentar e em receber o reino de Deus. É muito sério isso que Jesus fala aqui. Jesus fala que se a gente simplesmente viver um caminho totalmente diferente do que as crianças vivem, a gente não tem o perfil daquele que entra no reino de Deus, daquele que é proprietário do reino de Deus junto com todos os santos. Em informações objetivas é isso que Jesus está dizendo. Nós perdemos coisas importantes que tínhamos, que experimentamos na infância, e que nós podemos ver sim, nos dificultam no acesso ao reino de Deus, e que, à luz do que nós estamos pensando aqui nessa noite, precisam estar de volta, precisam ser experimentadas, em voltarmos a ser como crianças, para experimentarmos o reino. Porque daí somos adultos e não somos mais inocentes, nem verdadeiros, nem simples, mas tão complexos. Não somos mais dependentes, mas nos tornamos autônomos, independentes, menos puros, ou seja, cada vez mais o contato com a maldade, com a malícia vai expandindo os nossos horizontes para duvidar, para questionar, para julgar, para desconfiar, para divergir, para se separar, para se apartar, para deixar o mal vir tomar conta, deixando de ser criança e sendo cada vez mais passível de uma natureza tão complicada. E em meio a tudo isso, o reino de Deus aqui é chamado a atenção por Jesus para aquelas pessoas, para aqueles seus ouvintes, não é? É preciso se voltar a ser como criança para ter o reino, para estar no reino. O problema em si, meus irmãos, que nós precisamos pensar nessa noite é que o problema não é ser adulto, mas o problema é que a natureza pecaminosa, ela agrega o que ela agrega durante o nosso processo de maturidade. É isso que nós devemos pensar. Deus nos fez para crescer, Deus nos fez para nos desenvolver. Deus não quer que a gente tenha o físico que cresça com uma mentalidade infantilizada. Deus quer que nós evoluamos, que nós tenhamos nossas capacidades exercidas, que a gente cada vez sejamos mais maduros, mais íntegros, inclusive no aspecto cognitivo, mental, psicológico, sim. Mas o problema é que a natureza que a gente herda desde o ventre, ela é muito complicada e passiva de tudo isso que a gente experimenta durante o processo de crescimento. É isso que vai nos complicando.
O processo não é a nossa capacidade, mas é o que nós fazemos dessa capacidade, o curso de atravessar tudo isso. O problema não é o fato da gente experimentar influências, porque na verdade Deus nos fez como seres para crescerem e se desenvolverem mediante influências. Influência é uma coisa boa. Os filhos vão aprendendo a crescer copiando, sendo influenciado pelos pais. Mas o problema são as influências que vêm e que não são boas e que vão sendo absorvidas por aqueles que vão crescendo, deixando de ser criança e passíveis de tantas más influências, vão se corrompendo cada vez mais. O problema nem é a grande gama de novas informações que vêm, mas o problema é o absorver de tantas informações que não são úteis e nem produtivas para nós. E aí, meus irmãos, aplicando aqui para nós essa noite, quando Jesus diz que para se ter o reino e receber o reino é necessário nós sermos como criança, Jesus não está querendo dizer que a gente deve ser como criança do ponto de vista infantil, infantilizado, não é? Jesus não está querendo dizer que ser criança por si só já nos elege lá para a questão toda da salvação. Mas Jesus está falando o quê? A salvação, ela se dá pela fé em Cristo, mas de olho no que nós estamos observando, a salvação em Cristo nos leva à regeneração. Nós devemos nos lembrar disso. Quando nós nos achegamos ao reino da luz, na salvação em Cristo, somos justificados pela fé, e uma vez justificados pela fé, o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Nós somos regenerados. O nosso espírito que estava numa condição de morte eterna, separado de Deus, ele é regenerado, ele é tornado vivo. Por isso nós somos chamados nova criatura. Mas o grande destaque aqui é que a nova criatura que nós passamos a ser agora em Cristo vai trazer as características das quais as crianças nos inspiram a ser. Características que nós já vimos aqui nessa noite e que chamam tanto a nossa atenção. É isso que nós precisamos prestar atenção. Características que nas crianças, no primeiro momento elas são naturais, mas são perdidas durante o processo de crescimento. Mas quando aceitamos a Cristo e Cristo nos regenera, na nova criatura que nós devemos ser, nós vamos vir para o reino e o reino vai transpirar dessas características que perfeitamente serão desenvolvidas em nós. Que as crianças são uma imagem, são exemplo para nós. As crianças, elas mostram uma essência própria delas de criança, não é verdade? Que dá essa construção do que elas são no momento que elas estão vivendo tudo isso. Mas na nova criatura em Cristo, ainda que alguém seja muito adulto, quando se volta para Jesus, quando é salvo em Cristo, ele é regenerado, nova criatura, e a nova criatura vai experimentar características as quais as crianças nos ensinam. É por isso que Jesus vai nos falar sobre isso. É por isso que a nova criatura ela vai ser inocente para o mal, como a Bíblia fala. Romanos 16, 19 diz, Paulo diz àqueles irmãos: irmãos, sejam excelentes para o bem e inocentes para o mal. Por que Paulo está falando para aqueles irmãos ali em Roma sobre isso? Porque é próprio de uma natureza crescida, humana, adulta, ser excelente para o mal. Excelente para o mal. E ser inocente para o bem. Já sabe, querer abandonar o bem e ser expert, querer ser muito perito, querer ser o esperto que da situação, querer dominar sobre todos, querer driblar todas as situações. Mas o que Paulo está querendo dizer ali é que aquele que, de novo, ele vem para o reino da luz, ele deve ser excelente para o bem, inocente para o mal. Ele deve ser alguém crédulo, alguém que crê. Porque o próprio crer em Jesus se dá por uma experiência de fé, de crer em Jesus. Mas a partir da salvação em Cristo, a Bíblia, a palavra de Deus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Está cheio de crente no nosso tempo, muito incrédulo. Porque ele quer caminhar com Deus, mas ele quer que o tempo todo Deus fique provando por que ele deve permanecer junto a Ele. Ele quer olhar para Deus e quer que Deus dê tudo o que ele almeja e espera receber de Deus. Ele não está olhando para Deus para experimentar uma experiência de fé, de confiança, de credulidade, de crer, mas ele está simplesmente querendo um Deus que se prove a ele que é Deus o tempo todo. E Deus não nos chamou para isso.
Porque se Ele tivesse nos chamado para isso, Ele não seria Deus, Ele não seria o soberano, Ele não seria o maior, o absoluto que tudo. Se entendemos que Ele é o Deus, o maior de todas as coisas nas nossas vidas, nós temos que simplesmente crer, como cantamos aqui. Precisamos ser como as crianças. Precisamos entender que quando Deus diz algo, Deus diz é de verdade. Precisamos parar de desconfiar de Deus. Precisamos parar de não crer em Deus naquilo que Deus nos diz. Porque o tempo todo crentes estão lidando com decisões, estão lidando com momentos de vida. Deus mostra uma direção, mas tem crente desconfiando de Deus, achando que Deus não sabe do que Ele recomenda, do que Ele ensina, do que Ele aponta como caminho para você. Crente incrédulo, vê se isso pode. O crente que é incrédulo, como assim? Não é crente? Então não é crente. Se é incrédulo, não é crente. Porque o que crê é crente e crê que Deus, de fato, Ele é tudo para ele. Precisamos ser crédulos, precisamos ser inocentes para o mal e excelentes para o bem. Precisamos ser verdadeiros e autênticos, e as crianças nos mostram muito essa verdade. Alguns acham que isso aqui é engatar o sincerão 5.0. Vou falar tudo o que penso, não vou respeitar ninguém, eu vou atropelar todo mundo. E se esquecem do zelo, se esquecem do cuidado que nós devemos ter mutuamente entre nós. Mas é uma sinceridade, uma verdade autêntica segundo a nova natureza que temos em Cristo. 1 Coríntios 13, por exemplo, vai relatar sobre o amor verdadeiro que nós aprendemos a ter com o nosso Deus. O amor que é personificado em Deus, o amor que não é egoísta, o amor que não busca os próprios interesses, um amor que busca o bem do outro, por exemplo. Filipenses 2 vai nos falar sobre sermos sinceros, sobre sermos humildes, sobre considerarmos uns aos outros, o outro superior a mim. Porque é esse o ambiente do amor e do reino de Deus. Ninguém está preocupado. O real sentimento que deve perdurar no reino de Deus é: todo mundo entende o seguinte: o outro é maior que eu. Porque Jesus nos ensinou isso pelo seu exemplo. Quando 12 discípulos estavam lá pensando: quem é que vai lavar o pé da geral aqui? Jesus viu que ia ficar todo mundo de pé sujo, que ninguém lavaria o pé de ninguém. Aí Jesus vai lá, ele o mestre, ele o líder, ele toma a bacia d'água, ele toma a toalha, ele vai lavar o pé de todo mundo, porque Jesus está querendo ensinar que no reino de Deus, o outro é superior. Quando eu cuido dos outros, os outros cuidam de mim, porque esse é o caminho do amor verdadeiro, autêntico, que o reino de Deus preza, que Jesus nos ensina, que Jesus nos aponta, que a palavra de Deus nos indica. E é um amor que não busca o seu próprio interesse. Ele é sincero, ele é verdadeiro, ele vai construir sem máscaras, ele vai decidir pelo amor. Quando o sentimento não for bom, ele vai combater aquilo, porque ele sabe que ele tem que brigar por aquilo que é verdade. Ele vai combater a falsidade, ele vai buscar ser abençoador onde ele estiver, ele vai abrir mão dos seus próprios interesses em favor do outro. Isso aqui é tudo que adulto tem dificuldade em ser, em fazer o tempo todo, meus irmãos. Não é em abrir mão de si em favor do outro. Precisamos aprender também a sermos simples e descomplicados. Precisamos aprender a sermos satisfeitos no Senhor. A palavra de Deus em Hebreus 13:15 vai dizer: contentem-se com o que vocês têm. Em outras palavras, a gente poderia dizer assim: sejam simples como as crianças. Entenda que o que você tem, Deus te deu. E se Deus te deu, Ele deu como algo que é suficiente para te fazer bem e feliz. Por que que você vive insatisfeito olhando sempre para aquilo que você não tem? E Deus, tantas vezes, em todos os momentos, sabe, o povo de Deus é cercado de tantas bênçãos, de tantas oportunidades, de tantas possibilidades, mas está sempre não contentes, não satisfeitos. Paulo também vai nos ensinar isso em Filipenses 4, quando ele vai dizer assim: olha, irmãos, a verdade é que eu aprendi a me adaptar em toda e em qualquer situação. Paulo está dizendo assim: eu aprendi a ficar bem sobre todas as condições, porque eu sei que em todo lugar, em todo momento, em todo instante que eu tiver, haverá a graça de Deus disponível para mim. Deus estará fazendo algo por mim, Deus estará me fortalecendo, Deus estará me dando forças, Deus estará me reinventando na história. Se for uma situação difícil, Ele estará comigo. Se for uma situação fácil, eu vou ter muito pelo que agradecer. Se parece que não vai bem, Ele vai abrir uma porta, porque eu creio nele, porque eu sou crédulo nele.
Por isso que Paulo diz, e na frente aí sim Paulo vai dizer, é por isso que eu digo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece a todas as coisas. Não é o sentido de poder, de ser o maioral aqui, mas é o sentido de poder descansar naquele que cuida de todas as coisas. Também a gente vai ver em 1 Timóteo 6, de 6 a 8, vai dizer, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada poderemos levar, então estejamos satisfeitos. Quem é que vai levar alguma coisa daqui para a eternidade? Por mais que goste, por mais que tenha apego, por mais que tenha apreço, porque tantas coisas, porque tantas situações se tornam objeto de disputa entre as pessoas, não é? E a palavra de Deus nos aponta lá a piedade com contentamento, ou seja, a vida com Deus, satisfeitos naquilo que Deus tem nos dado a viver, é a grande fonte de lucro, porque daí a gente vive como criança, sabendo que cada dia, cada momento tem uma coisa boa para se viver, todo dia tem algo bom para se ver. Todo dia é uma questão da gente querer prestar atenção naquilo que Deus está fazendo, que nem nós vimos na semana passada, e aproveitar, e curtir, e desfrutar daquilo que Deus está colocando como possibilidade para a gente. Precisamos aprender a ser dependentes, confiantes, precisamos, do ponto de vista em direção a Deus, a não sermos autônomos, porque a gente nessa experiência do crescimento, a gente ganha a nossa autonomia, a nossa independência, e aí a gente acha que com Deus também é assim. A gente acha que a gente sabe até mais do que Deus. A gente quer questionar a Deus. A gente quer disputar com Deus. A gente quer desconfiar de Deus. A gente quer achar que o nosso caminho é melhor do que o caminho da obediência àquilo que Deus está nos mostrando. A gente quer entender que de alguma forma Deus está perdendo alguma coisa que a gente está ligado. E não existe confiança nisso. Não existe dependência nisso. Provérbios 3, 5 a 6 vai dizer, confia no Senhor de todo o teu coração, se lança ao Senhor, se entrega ao Senhor, se volte ao Senhor, e não te estribe, não se lance no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele cuidará das suas direções, das suas veredas. E nós precisamos também, observando no exemplo do que as crianças são, buscarmos cada vez mais, na nova criatura que somos, sermos mais e mais puros. Devemos exercitar aquilo que a Bíblia fala, convoca os adultos crescidos, vivendo santificação, não é? A santificação, que diz assim, visando a santidade. Hebreus 12, 14 vai nos dizer, esforcem-se para viver em paz com todos, e esforcem-se para viver e para serem santos. E aí ele diz, com muito destaque, sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Irmãos, que tempo é esse que a gente vê tanto crente nem um pouco preocupado com a santidade? O pessoal está preocupado com o padrão geral do social humano. O que o povo está fazendo? Se eu estiver na média das pessoas, está ok. Não é assim que a palavra de Deus nos indica. Nós precisamos pensar nessa santidade. Deus deseja a santidade, a busca da santidade maior cada vez por todos nós. Porque quanto mais santos estivermos, quanto mais experimentarmos da santificação e da santidade de Deus, mais felizes seremos, mais satisfeitos seremos, mais contentados seremos, mais plenamente de todas as bênçãos do Senhor nós seremos. 1 Pedro ainda, capítulo 1, 15 e 16 ainda vai dizer, mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também, em tudo o que fizerem, pois está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Um texto que vem da palavra do nosso Deus. E meus irmãos, tudo isso, concluindo essa nossa palavra na noite aqui, tem a ver com a inspiração que a gente tem nas crianças. Tudo isso a gente pode ver uma imagem de características que elas têm na sua idade, na sua fase de infância, mas que são exemplares daquilo que a gente deve viver na construção da nova criatura que devemos ser em Cristo Jesus. E é nesse sentido que isso nos projeta para o reino de Deus. Quando Jesus diz que para receber o reino de Deus nós devemos receber como crianças, nós devemos ser simples, nós devemos crer, nós devemos ser inocentes, nós devemos viver isso em verdade, em profundidade, receber como a criança. Nós devemos liberar, desembaraçar, tirar os embaraços
embaraços que nos atrapalham de viver tudo isso. Nós devemos tirar os julgamentos, nós devemos tirar as disputas humanas, nós devemos olhar para a Bíblia, obedecer e crer e saber que a bênção, que a alegria, que a grande satisfação, bondade de Deus expressa em toda a vida que Ele tem para as nossas vidas e usufruir do que o Pai tem para nós. Se cremos que o nosso Deus é um Pai, se cremos que Ele é um Pai de amor, de verdade, se cremos que Ele é perfeito de verdade, por que não cremos, por que não obedecemos, por que não seguimos o que a palavra dEle nos conclama, por que a gente desconfia, por que a gente quer seguir por um caminho alternativo, por que a gente complica coisas que deveriam ser simples? A gente abre aqui a nossa igreja, a gente faz evento para as crianças e a gente anuncia o reino de Deus. E as crianças recebem o reino de Deus com simplicidade. E aí Jesus disse ali, nós lemos, para vir ao reino dos céus, nós devemos receber o reino dos céus como as crianças o recebem. Mas aí a gente cresce, a gente problematiza tudo. A gente vem com tanta construção, com tanta ideia difusa, com tantos problemas, com tantas implicações, com tantas disputas internas, e a gente torna complicado aquilo que deveria ser tão simples. O problema, irmãos, não é o crescimento e a aquisição da maturidade que a vida nos traz, mas o problema é crescer e manter uma maturidade sustentada pela nossa natureza humana caída, que vai nos levar para uma maturidade corrompida. O problema é crescer sem buscar se aprofundar em abraçar o Senhor por toda a nossa vida. É algo que nós cultuamos e celebramos com as nossas crianças no Ministério Infantil, ensinar a amar Jesus. E para elas o nosso desafio é ensinar e dizer assim, olha, nunca torne isso complicado bastante para te afastar e te desviar de Deus. E para nós os adultos a gente precisa se lembrar assim, gente, a gente está complicando a história o tempo todo. Vamos voltar atrás, vamos aprender a ser simples, vamos aprender a crer, a depender, vamos aprender a confiar, vamos aprender a ser excelentes para o bem, inocentes para o mal, vamos aprender com a premissa bíblica clara que é deixada para nós. O nosso desafio é crescer segundo a nova criatura, que vai trazer essas características das quais as crianças dão exemplo e dão show para a gente, e que a gente olhou aqui nessa noite, não é? Crescer segundo a nova criatura, tendo Cristo como nossa referência. Efésios 4:13 vai dizer que todos nós devemos objetivar a maturidade, o crescimento, mas uma maturidade que atinja a medida da plenitude de Cristo em nós. É por isso que, repetidamente aqui na igreja, a gente sempre te diz assim, quando você lê o Evangelho, e quando você olha para a sua vida, você percebe que você é uma versão de Jesus aqui hoje, em 2024? O exercício da tua profissão é como se fosse Jesus trabalhando lá? Você cursando a escola, você cursando a faculdade, você andando no trem, no metrô, dirigindo o carro, andando na calçada, interagindo com o vizinho, fazendo negócios pequenos ou grandes, declarando seu imposto de renda, interagindo com outras pessoas. Você é Jesus Cristo vivendo nesses dias e nesses tempos? Você é uma imagem de Jesus, porque crescer para alcançar maturidade segundo Jesus é isso. Não adianta vir no domingo e falar, vamos crescer segundo a maturidade e o exemplo de Jesus Cristo, e sai na semana e faz tudo diferente de Jesus Cristo. Não tem nada a ver. E Cristo é o nosso exemplo, porque em Cristo nós podemos crescer, ser maduros e continuarmos a ser inocentes, a ser excelentes para o bem, a sermos crédulos, confiantes, cheios de fé, cheios de dependência, cheios de confiança, de todas as características que Jesus elogia nas crianças, na nova criatura, ainda que maduros, ainda que adultos, ainda que fartos de dias, nós podemos ser maravilhosamente adultos com essas características tão lindas das crianças vigentes em nós, e de uma maneira ainda aperfeiçoada, porque é segundo Jesus Cristo, o modelo, não é segundo aquilo que é de uma condição natural da infância, por isso simplesmente. É disso que nós devemos viver e buscar e olhar para esse momento, para esse dia, para essa caracterização que as crianças trazem como exemplo, mas olhar para Jesus e pensar nas nossas vidas, pensar na vida que nós temos tido. Se na nossa essência, se nos
traços que fazem parte da nossa vida, nós revelamos uma maturidade nova, segundo a imagem de Jesus, uma maturidade de nova criatura que traz essas características tão profundas que nós vimos aí de dependência, de pureza, santidade, simplicidade, verdade, inocência, autenticidade, e tudo isso de uma forma clara para a glória de Deus. Avalie a sua vida, avalie a sua essência, pense no adulto crescido que você é, pense se você é Adão, como Adão, alguém que simplesmente tem essa natureza caída e está passível de um crescimento segundo essa natureza caída, ou se em Cristo, o novo Adão, você é alguém segundo o modelo dele, alguém que caminha para a plenitude de Deus na sua vida, segundo essas características tão marcantes e tão profundas que nós podemos observar nas crianças. Feche os seus olhos, vamos orar nesse instante, agradecendo a Deus pela palavra dele, mas pense na sua vida. Não dá para viver de faz de conta. Se você visa viver toda a sua vida com Deus, você precisa ser como criança. Você precisa receber o reino dos céus como criança. E essas características aqui devem fazer todos nós pensarmos sobre as nossas próprias vidas. Sobre quão inocentes, quão dedicados à santidade, à pureza nós somos. Sobre quão simples, sobre quão crédulos, sobre quão dependentes nós somos, quão ligados a Deus. Porque se hoje a gente não enxerga tudo isso em nossas vidas, hoje é um tempo de voltar a ser como criança, hoje é um dia de se voltar ao primeiro amor, hoje é um dia de se voltar para o encontro, hoje é um dia de voltar a buscar os traços e as características certas que devem ser e que devem existir na sua vida. Pense isso e esse é o desafio dessa noite, crescer para uma maturidade santificada segundo o modelo de Jesus Cristo, não uma maturidade corrompida que nos faz tão diferentes das crianças, uma maturidade segundo o exemplo de Jesus. As crianças na sua infância só são uma imagem, um apontamento dessas características. Era o que Jesus tinha de melhor ali, para exemplificar para aqueles ouvintes. Mas em Cristo tudo ainda é muito mais aperfeiçoado, perfeito e pleno. E essas características devem estar para nós. Pai, estamos aqui na Tua casa, olhando para a Tua palavra, desafiados por ela. Teu Filho e servo Jesus Cristo destacou aqui, Senhor Deus, que nós devemos prestar atenção nas crianças. Porque nós deixamos a infância para trás, nós crescemos em capacidade, vêm as informações e as influências. E tantas vezes, ó Pai, pretendendo, aspirando tanto crescimento, essa nossa natureza humana desponta e nos afasta desde a beleza daquilo que de belo a gente experimentou na infância, como nos leva por um caminho alternativo distoante do Senhor também. E essa não é a Tua vontade. Teu Filho e servo Jesus Cristo destacou para nós a beleza de ser como uma criança. Nesse mundo natural, um exemplo, uma referência, ser como uma criança, receber o reino de Deus como uma criança. E nós somos os que nessa noite refletimos sobre essa verdade, a verdade acerca de como recebemos o reino de Deus. Devemos recebê-lo assim, com simplicidade, assim como as crianças o recebem. Nós devemos simplesmente crer de verdade. Não é crer falsamente, dizer que crê, mas desconfiar por trás das nossas mentes, por trás das nossas emoções. Nós precisamos entender que não é o caminho da esperteza que vai nos levar ao êxito nessa vida, mas é o caminho de uma inocência santificada, de uma excelência para o bem. Prudência sim, perspicácia sim, mas num caminho que não visa se sobrepor aos outros, um caminho que visa a verdade do amor que aprendemos com Cristo Jesus, o amor não interesseiro, o amor que serve, o amor que enxerga o outro como superior e se subcoloca, Pai, para amá-lo, para apoiá-lo. Nós precisamos, Senhor Deus, descomplicar coisas que não são para ser complicadas à luz daquilo que a Tua palavra nos ensina. Nós precisamos crer, depender, confiar de verdade, Senhor Deus. Nós precisamos visar a santidade, Senhor Deus, a pureza que a palavra nos ensina e nos exorta, ó Pai. Que cada um de nós aqui a gente faça uma própria avaliação, ó Pai, das nossas vidas, dos nossos caminhos.
Que cada um daqui presente nessa noite pense sobre qual maturidade tem experimentado nesse seu momento de vida. Se é uma maturidade segundo a natureza humana, dessa de ser simplesmente adulto, segundo essa época, tempo e geração, ou se é ser adulto, segundo o modelo de Jesus Cristo, o modelo proposto de Jesus Cristo para as suas próprias vidas, Pai. Porque o caminho do reino dos céus é o de olhar para Jesus, é o de receber o reino como criança, é o de ser semelhante a elas em tantas características que nos levam à submissão, ao quebrantamento, à entrega, ao receber o Senhor como um Deus de verdade no trono do nosso coração e se render por completo ao seu senhorio, à sua condução, à sua plena, ó Pai, ação nas nossas vidas em todos os sentidos. Que cada um aqui avalie seu próprio caminho e se reveja naquilo que for tão necessário, ó Pai, à luz do entendimento e da clareza do Espírito Santo sobre cada mente, sobre cada coração. É assim que nós oramos e te pedimos essa noite, no nome santo de Jesus. Amém.